fiz tal coisa. Mas não é que você tenha feito, outras pessoas já fizeram. Por exemplo, a pessoa, eu imagino que você nunca usou droga, mas aí você conhece alguém que já usou droga. Você não vai conhecer nenhuma pessoa, olha só, dentro de milhões e milhões que já usaram droga, você não vai encontrar nenhuma que usou droga e se deu bem por causa disso. Ele pode ter conseguido superar, ele pode conseguir ser um bom profissional, apesar da droga, mas não porque usou a droga. Usar a droga não traz nenhum benefício. Tá? Bebida alcoólica, tem muita coisa que não traz nenhum benefício. No que diz respeito à família, por exemplo, você não vai encontrar ninguém que vai falar assim: olha, meu casamento tava mal, meu casamento estava muito. Um relacionamento estava difícil, aí eu arrumei uma amante ou um amante, minha vida mudou para melhor. Você não encontra. Ninguém dá um testemunho desse. Por quê? Porque é praticamente um caminho sem volta. Um adultério, ele só traz problema. Digno de todos seja um leito sem mácula, mas ao adúltero Deus o julgará. Então, dentre todas as coisas, seja bendito, né? Seja abençoado um leito sem mácula, sem mancha. Não um leito, não falo de cama, falo num relacionamento. Né? Então, tem coisas que não precisa de você fazer para você saber que é ruim. Alguém já fez e se deu mal. O que você vê sobre adultério? Você vê briga, você vê divórcio, você vê violência, você vê morte, você vê tristeza, você vê angústia. Então, insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Se alguém fez e se deu mal, para que você vai fazer? Isso que é insanidade. Não é necessariamente você precisa fazer a mesma coisa. Pode ser alguma coisa que outra pessoa fez. Agora, quando você vê pessoas fazendo coisas importantes, por exemplo, você não vê ninguém arrependido de ter estudado durante a vida toda. Você não vê ninguém assim com 70, 80 anos falando: passei minha vida estudando, fiz vários cursos, tirei vários diplomas, fui bem sucedido na minha profissão, estou arrependido, eu não queria ter estudado nada. Você não encontra. Você não encontra ninguém falando nisso. Você não encontra ninguém falando assim: cuidei da minha família a vida inteira, minha família está bem cuidada, minha família é abençoada, unida. Que arrependimento, eu não queria ter tido uma família assim. Você não consegue. Você não vê ninguém dando um testemunho desse. Então, insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. E o contrário é o quê? Quando você vê alguém fazendo coisa boa, você procura fazer igual. Por que eu comecei falando isso? Porque hoje o nosso tema é dando continuidade ao de ontem. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando estiver velho não se desviará dele. Ensinar o quê? Ensinar quando? Ensinar onde? Ensinar até que idade? Aí que está essas perguntas que a gente precisa de responder. Então eu quero aqui já começar falando isso. Por quê? Na primeira live eu falei sobre o que fazer para dar direção para os filhos. E aí a primeira coisa é o que? É a pessoa se sentir amada. Se você não assistiu, assista lá a primeira live dessa série, que foi a de terça-feira. Gente, é algo que é inerente ao ser humano. Nós precisamos, nós temos essa necessidade de pertencimento. Nós queremos nos sentir amados. Nós não lidamos bem com a rejeição. Qualquer lugar que você chega e eu chego, nós queremos ser aceitos. Não, eu chego na sala de aula, eu sento lá no fundão para ninguém conversar comigo. É uma defesa. Você tem medo da rejeição, então você já se rejeita. Quando a pessoa está com problemas assim, ela se afasta das pessoas. Por quê? Para não ser rejeitado. Já viu aquela pessoa assim: eu não vou procurar emprego, porque aí não tem perigo de alguém não me dar emprego, eu nem procuro. Tá? Então, quer dizer, eu não faço para não fracassar. Por quê? Porque faz parte de nós. Nós somos seres sociais. Nós precisamos. Tá na nossa formação, tá desde a fundação do mundo.
Nós que cremos no Deus Criador, Deus criou a terra, fez Adão e Eva, uma família. Depois, quando ele salvou a humanidade do dilúvio, ele salvou Noé com a família. E todo o Novo Testamento é falado de família. Aí Paulo é bem direto e ele diz: aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé, é pior do que infiel. Eu vejo líderes, eu vejo pastores dedicando a vida para a igreja. Você vê que é uma pessoa correta, sincera, dedicada, esforçada, e eles realmente querem ajudar todas as pessoas da igreja e falham com a própria família. Por isso que Paulo falou: não admito isso. Se você não cuidar dos seus, especialmente da sua casa, você está negando a fé. Porque o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Primeiro campo missionário. Agora, não dá para você evangelizar ninguém à força. Não é que você vai forçar o seu marido, ou a sua esposa, os seus filhos, os seus pais a te acompanhar para a igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo muito mais profundo, que é o quê? Ser exemplo dos fiéis. Paulo falou: Timóteo, seja exemplo dos fiéis, no trato, no amor, na caridade, em todas as áreas, ser exemplo. Então eu quero citar alguns exemplos aqui. Por quê? Às vezes a pessoa não para ver isso, ela vai viver na vida despercebida e ela não percebe. Por exemplo, os filhos, né, já que o assunto aqui é família, os filhos percebem a gente o tempo todo. Tem muitas histórias, tem músicas que retratam disso, mas vamos, né, de forma mais clara. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu anotei aqui alguns exemplos que eu queria citar hoje. Trabalho. Como que você vê o trabalho? Como você encara o trabalho? Vou te dar um exemplo. Eu cresci numa família em que nós todos fomos orientados a trabalhar. Desde cedo. Uma palavra repetida demais dentro da minha casa quando eu era criança era trabalhar. Então tem que trabalhar. Não era aceito ninguém com uma ideia contrária de não ser aquela de não trabalhar. E hoje nós vemos uma geração de pessoas que não dão tanto valor ao trabalho. Eu vou direto ao ponto aqui, gente, que não quero que ninguém se aborreça, eu quero que você reflita. Por que essa confusão, essa briga toda por causa da eleição? Muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão, né, sabem da responsabilidade, cidadania é muito importante, mas outros não. Eles acham, alguns, né, muitos aliás, eles acham assim: o presidente que dá mais benefícios para o pobre é o bom. Gente, nem sempre. Nem sempre. Tá? Não estou aqui fazendo alusão a nenhum partido, não quero falar de política aqui, nem de cidadania. O assunto aqui é família, não é cidadania. Mas os pais precisam mostrar os filhos no caminho que devem andar. Por quê? Por que você vota nesse candidato ou naquele? Ah, porque ele ajuda os pobres. Olha só, é aqui que eu quero parar. Ajuda os pobres. Pobre precisa de ajuda? Precisa. Mas o que o pobre precisa fazer? Trabalhar para deixar de ser pobre. Ah, mas meu pai é trabalhador, sempre foi pobre. Trabalhou errado. A questão não é trabalhar. Eu li num livro uma história o seguinte: o cara ouviu falar que ele devia fazer o que ele sabia com toda excelência, que ele ia ficar rico. Só que ele sabia só cavar buraco. Ele só cavava um buraco, não ganhou dinheiro nenhum. Então não é só trabalhar, é trabalhar de forma correta. Ah, mas eu amo minha profissão. Quando você não pode exercer a profissão que você ama tanto, você aprenda outra profissão. Gente, eu estou falando aqui de experiência de vida. São 56 anos de vida e eu tenho mais de 10 profissões. Eu aprendi mais de 10 profissões. Algumas delas, é claro que eu não tenho a habilidade que eu tinha quando eu aprendi. Mas se eu treinar um pouquinho, rapidinho, eu pego o ritmo de novo. Mas algumas eu não quero fazer nunca mais. Mas eu aprendi várias profissões. Por quê? Porque eu não estou apegado a nenhuma profissão, não. Eu sou daquela classe de pessoas que nasceu em situações precárias.
Eu nasci na roça, no interior. Você acha que eu podia escolher a faculdade que eu ia fazer? Eu estava lutando para sobreviver. Eu estava vendo meus pais, meus irmãos lutando para sobreviver. Não tinha esse sonho de estudar, de formar. Eu nem sabia eu nem sabia que existia profissão. Eu estava lá no meio do mato de Diogo Vasconcelos, interior de Minas Gerais. Essa é a minha história. E aí, com 8 anos de idade, eu vim para Belo Horizonte. Aqui eu comecei a perceber que podia ter uma vida diferente. Eu não precisava de capinar roça igual meu pai. Eu não precisava de fazer faxina na antiga Belgo Mineira como meu pai. Eu não precisava ser jardineiro como meu pai. São as profissões do meu pai. Eu poderia ter uma profissão melhor se eu me dedicasse, se eu estudasse, se eu me esforçasse, se eu fosse honesto, se eu fosse dedicado. Olha que tanto de si. Eu falei, vai valer a pena. Vai valer a pena porque em pouco tempo eu vou ter uma profissão melhor do que meu pai tem e vou poder dar condições melhor para minha família, vou poder realizar os sonhos dos meus filhos mais que meu pai realiza, que meu pai estava limitado. Mas eu não tinha condição de explicar isso para meu pai. Isso eu estou elaborando agora, essas frases. Na época, eu só via aquilo ali acontecendo e ficava angustiado. Eu ficava angustiado porque eu queria fazer algo, mas eu não tinha capacidade, eu não tinha, né, capacitação, né, seria a verdade. Eu não tinha idade, eu não tinha força, eu não tinha liberdade, eu não tinha nada. Eu só tinha que esperar.